Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Chegamos ao capítulo de número 12 do Evangelho de Jesus Cristo, do versículo 20 ao versículo 50. Iremos ler nesta oportunidade. Esta que é a terceira abordagem do capítulo 12 de São João. Amém? E nos diz assim o texto sagrado: ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que eu direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhes a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse o Filho do Homem? Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, credes na luz, para que sejais filho da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele.
para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai mo tem dito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, chegamos a esta parte agora que estamos considerando a terceira parte da nossa abordagem aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, onde nós temos aqui uma grandeza, da fala de Jesus, que é inevitável dizer, mais uma vez, é abordada a deidade de Jesus Cristo, é abordado pelo próprio Jesus o fato de ele ser Deus, por várias situações aqui, como aquela de que ele disse no versículo 30, que a voz veio não por causa dele, mas por causa dos que estavam ali. A multidão que tinha ouvido e dizia que era um trovão, outro dizia que era um anjo que tinha falado com ele, não é? Que foi a voz do céu dizendo ao próprio Jesus: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Como outra declaração que ele faz aqui no versículo 45, e no 44 e no 45, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E o 45 é bem diretivo: quem
Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então é inegável, nessas palavras de Jesus, o próprio defendendo a sua deidade. Mas havia uma cegueira espiritual muito grande por conta de tudo aquilo que eu já disse. A perspectiva humana do rei que viria para salvar Israel, não é? A cegueira espiritual das pessoas. E na parábola do semeador, Jesus retrata isso, falando do que obstruía a absorção da palavra, consequentemente a sua produtividade. Era a ação maligna, a carnalidade, os prazeres mundanos e concomitantes problemas. E tudo isso somava para que não houvesse uma assimilação à sua messianidade pela maioria. Nós abordamos, inclusive, na leitura que fizemos do versículo 12 ao versículo 19, que até os próprios discípulos, no versículo 16 deste capítulo 12 de João, não entenderam no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, e pela uma dedicação deles à Escritura, passaram a entender que Jesus, que o texto sagrado, né, estava falando dele, porque eles se voltaram para a palavra. Diferente da multidão, não é? Que não se firmou na palavra e por isso se frustrou na sua perspectiva sobre a pessoa de Jesus. Mesmo, veja aí do versículo 37, Jesus tendo feito sinais diante deles, não criam nele. Tudo bem que cumpriu-se o aspecto negativo da profecia, que era a de quem havia crido na pregação, de a quem havia sido revelado o braço do Senhor, bem como está escrito que os olhos foram cegos e endurecido o coração, a fim de que não veissem com os olhos e não compreendessem com o coração e se convertessem e fossem curados. Você sabe que isso é praticamente uma ironia, né? Por parte do divino, que foi quem inspirou Isaías, porque na verdade o grande propósito de Deus foi de salvar os homens, como Jesus diz: eu não vim julgar o mundo, mas salvar o mundo. E a salvação do mundo consistia e consiste no pleno conhecimento da verdade. Foi o que o apóstolo Paulo, pregando, ele disse que o desejo de Deus, por isso que eu estou dizendo que isso aqui é uma ironia por parte do divino, né? Porque o desejo de Deus, observe aí em Timóteo, é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso está escrito em Timóteo. Deixa eu achar aqui a referência de Timóteo, né, que nos diz isso. Louvado seja Deus.
1 de Timóteo, né? Deixa eu achar aqui. Capítulo 2. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Louvado seja Deus. Por isso que eu estou dizendo a você que quando o profeta disse que o Senhor cegou-lhes o entendimento e endureceu-lhes o coração, para que não visse com os olhos e não compreendesse com o coração e se convertessem e fossem curados, isso aqui na verdade é uma ironia por parte do divino aos pecadores, que na verdade, quando você vai ao contexto do profeta Jeremias, do profeta Isaías, quando ele profetiza isso, você vê como os homens estavam completamente voltados para as coisas deste mundo, alienados de Deus. É o que você vai observar isso, né? Precisamente Isaías capítulo 6, que é o capítulo mais familiarizado do livro do profeta Isaías, apesar de ser o profeta messiânico. Em todo o seu livro ele trata de Jesus, mas o capítulo 6 de Isaías, ele é o capítulo mais familiarizado pela visão que o profeta tem no ano em que morreu o rei Uzias, do Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchendo o templo, os serafins em cima dele, com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés, e 2 voando, clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí o profeta vê os umbrais das portas se moverem com a voz do que clamava, a casa se enchendo de fumaça, e Isaías pensando que ia morrer, porque era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e os seus olhos agora tinham visto o rei, o Senhor dos exércitos. Foi quando um dos serafins voou para o profeta, levando em suas mãos uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz, tocou-lhe a boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Aí é quando depois disso o profeta escuta a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? É quando ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aí você observa lá no capítulo de Isaías 6, versículo 10, que o coração do povo estava endurecido. Seus ouvidos estavam fechados, seus olhos estavam fechados. E tudo isso os impedia de entender para se converter e ser sarado. Porque para ser sarado tem que se converter. Aleluia. Para ser sarado tem que se converter. Mas os olhos do povo estavam tapados, o entendimento bloqueado. Louvado seja Deus. Porque o povo, na época em que isso é profetizado, louvado seja o nome do Senhor, o povo estava voltado para a adivinhação, o povo estava voltado para
os artífices eloquentes. O povo estava, enfim, afastado de Deus de maneira terrível, ao ponto de o Senhor dizer que não suportava sua iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Era debalde levar oferta de incenso, era como uma abominação para Deus as suas festas de lua nova, os sábados, a convocação das congregações, né? Deus estava cheio da hipocrisia do povo, cheio, Deus estava da multidão dos sacrifícios. Quando você lê, amados, o capítulo 1 de Isaías, e você correlaciona aos dias de hoje, não há muita diferença não, só muda o povo. E o intrigante, que é quando Isaías diz envia-me a mim, ou seja, envia-me ao meu povo, envia-me ao meu povo. O que estava acontecendo era uma barbárie no meio do povo de Deus. Era o povo que deveria ser um povo direito. Era um povo que deveria ser um povo decente. Era um povo que deveria ser um povo honesto. É um povo que deveria ser um povo santo. Mas estavam simplesmente passando por cima do sagrado e achando que estavam abalando, achando que estavam agradando a Deus, achando que estava tudo bem. Mas observe a declaração que o Senhor faz através do profeta Isaías, que o boi, Isaías capítulo 1, verso 3, que o boi conhecia o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tinha conhecimento, o seu povo não entendia. Blasfemaram do Santo de Israel. A Bíblia diz no versículo 6 de Isaías 1: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. A terra estava assolada. Louvado seja Deus. Aí o Senhor diz no versículo 11: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Irmão, Deus não se impressiona com as coisas que a gente se impressiona. A gente se impressiona muito fácil. A gente se impressiona com multidão. A gente se impressiona com profecia, com cura, com língua estranha. Por isso que Jesus disse que muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino. Mesmo alegando no nome do Senhor ter curado os enfermos, expulsado demônios, falado em língua e profetizado. Isso não impressiona a Deus, porque Deus sabe de onde é a fonte. Aí o Senhor manda que eles se lavassem, versículo 16 de Isaías 1, purificassem-se, tirassem a maldade dos seus atos de diante dos olhos de Deus, cessassem de fazer o mal, fizesse o que era bom, praticasse o que era reto, ajudasse o oprimido, fizesse justiça ao órfão, tratasse da causa das viúvas.
se quisessem ouvir ao Senhor e comer o bem da terra. Mas eles recusaram e foram rebeldes. O povo estava envolvido nessas práticas todas. Observe o que diz ainda o versículo 23: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Irmãos, é preciso voltar as atenções para esse livro de Isaías, para você ter uma ideia da obstrução que havia no coração do povo, que além de estar envolvido nesses descasos sociais, estavam corrompidos espiritualmente. A terra também estava cheia de ídolos, diz o versículo 8 do capítulo 2. Aí é quando, mais na frente, no livro do profeta Isaías, a gente vê que nem o jejum Deus recebia deles. Nem o jejum Deus recebia deles. É forte isso. Tudo isso, amados, obstruía a salvação. Tudo isso obstruía a salvação. Aí Jesus vem para salvar. Louvado seja Deus. Ainda a salvação. E deixa eu dar uma palavra aqui rápida, porque o nosso tempo de ministrar está acabando. Por incrível que pareça, há ainda um contingente de pessoas que precisam ser salvas e estão do lado de fora dos templos. Porém, amados, o evangelho precisa ser pregado com essência aos que estão dentro dos templos, porque há muita gente perdida dentro dos templos, muita gente sendo enganada e há muita gente equivocada dentro dos templos. Tem sido mais tempo de pregar dentro dos templos do que nunca. Não que fora não seja necessário. Eu ainda acredito que há mais coisas para fazermos fora dos templos do que dentro. Mas dentro tem sido muito e imprescindivelmente necessário e importante pregar. Porque esse contexto do profeta Isaías era para o povo de Israel, era para o povo judeu, a quem Deus estava, ou Deus tinha levantado o profeta Isaías. Por isso que ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me ao meu povo. Louvado seja Deus. E isso obstruía o entendimento dos judeus com relação à pessoa de Jesus. Jesus, que já tinha sido honrado por diversas vezes, mas que seria mais uma vez honrado, como disse a voz que veio do céu, mais uma vez ele seria glorificado, e a glorificação dele seria com a ressurreição. Aí tornou-se inadmissível para a multidão ele morrer, porque disseram que a lei, eles tinham ouvido da lei
que o Cristo permaneceria para sempre. E como é que agora tu diz que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Porque quando Jesus, amados, refere-se ao versículo 23 aí, que é chegada a sua hora em que o Filho do Homem haveria de ser glorificado e que o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muitos frutos. Jesus estava se referindo à sua morte, né? Jesus estava se referindo à sua morte, o que tornava-se inadmissível agora para as pessoas que por elas mesmas criaram uma falsa expectativa. Porque Jesus nunca, como já disse na ministração anterior, se deixou ser enganar, se deixou ser enganado pelas pessoas. Ninguém fosse a Jesus confundindo ele com qualquer outra pessoa, que ele cuidava logo de esclarecer quem ele era. A responsabilidade nossa de pregar o evangelho é muito grande. Ai daqueles que estiverem enganando o povo. Ai daqueles que estiverem deixando as pessoas se confundir sobre a pessoa de Jesus. Jesus, que é Jesus, não tolerava isso. Jesus, que é Jesus, não tolerava isso. Quando alguém chegou dizendo: Senhor, deixa eu ir contigo, Jesus disse: olha, meu filho, é o seguinte: as aves do céu têm seu ninho, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde inclinar a cabeça. Se você quiser vir, venha. Vos digo isso para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci. Se você quiser. Outra palavra de Jesus desse tipo: olhe, quem quiser seguir a mim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus nunca deixou ninguém ficar enganado. Olhe, quem amar mais a pai, mãe, mulher, filho, propriedade, bens do que a mim, ó, não é digno de mim. Jesus sempre foi assim. Jesus nunca deixou que as pessoas tivessem a impressão dele que não fosse o que ele quisesse que as pessoas tivessem. Por que hoje estão fazendo isso? Pregadores fazem isso e as pessoas criam uma falsa expectativa que o grande problema é que isso gera depois uma frustração enorme. E aí quem paga o pato é Deus, Jesus Cristo, que não tem nada a ver com isso. Por isso que eu convoco você, ouvinte amado, a voltar suas atenções para a Escritura Sagrada. Faça isso para poder andar de valor em valor. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção com o pastor Amaro Correia.